E aí pessoal, aqui é o Alan Flor. Ontem à noite eu estive pensando e me veio à mente algo que eu aprendi de alguns dos meus mentores no final de 2015 e que eu gostaria de dividir com vocês através desse vídeo que eu estou gravando e vou subir no meu canal. E na verdade eu gostaria de falar de dois pressupostos, dois princípios para ganhar mais financeiramente em todos os sentidos também, mas principalmente sobre o aspecto financeiro. E eu não me refiro aqui a uma melhora de ganhos para melhorar o estilo de vida nesse ou naquele aspecto de forma pontual. Não, eu me refiro aqui à hipótese de uma pessoa ter grandes sonhos, de você ter grandes sonhos que você queira realizar, caso você os tenha. Né? Obviamente, qualquer tipo de melhora na nossa vida, no dia a dia, tudo são conquistas pelas quais nós devemos ser gratos a Deus, celebrar em família e estar evoluindo a cada dia nos mais pequenos aspectos da vida. Mas eu me refiro às pessoas que gostariam de transcender ao longo desta jornada em nossa vida terrena e realizar grandes sonhos, grandes objetivos. O que eu pensei ontem à noite e me trouxe aqui é algo destinado a essas pessoas que gostariam de realizar grandes sonhos, grandes sonhos. E caso você não os tenha, não é? Na verdade eu não tenho nada a dizer, eu tenho que te aplaudir, porque você alcançou a sua realização, o seu ponto de equilíbrio. E sucesso é você alcançar exatamente isso, aquilo que você quer. Mas eu não sei, talvez esse vídeo não seja muito útil para você. Eu quero dedicar os próximos minutos às pessoas que gostariam de realizar grandes objetivos de vida e impactar a vida de outras pessoas e deixar um legado nesta vida para os seus descendentes. Muito bem, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: nós temos dois pressupostos para aumentar os nossos ganhos. Dois princípios que eu vou compartilhar com vocês agora e que eu aprendi no final de 2015 e venho trabalhando isso até hoje. E eu tenho dividido isso com os meus sócios durante a semana, nas nossas reuniões, nas nossas orientações empresariais e com os amigos mais próximos. Primeiro pressuposto, se você quer ganhar mais a ponto de ter uma mudança radical de vida, você precisa definitivamente conhecer as leis universais da riqueza. Leis que sempre existiram ao longo dos tempos e que não nos foram compartilhadas no cenário da educação formal, nas escolas e universidades. Eu sou fruto também da universidade, mas nunca ninguém passou estas informações para mim, né? Das leis universais da prosperidade, as leis universais do êxito, para quem gostaria de realizar grandes sonhos. E a primeira e principal destas leis é a seguinte: entrada de recursos ilimitada. Se você tem grandes sonhos, você precisa desenvolver uma entrada de recursos ilimitada e não limitada. A receita que eu recebi no contexto do ensino formal é de trabalhar bastante e ter talento, que são duas coisas extremamente importantes, mas são insuficientes. Você precisa escolher um veículo econômico correto que te propicie uma entrada de recursos ilimitada. Onde está escrito que você deve se permitir ter um teto de ganhos, um limite de ganhos? Onde está escrito isso? Você não pode apenas economizar. Você deve sim ter uma educação financeira, você deve saber economizar, fazer sobrar dinheiro na sua família todos os meses,
Mas tão ou mais importante do que isso é você se dedicar a melhorar os seus ganhos de forma ilimitada. E se você está envolvido no mundo do emprego, quando eu digo mundo do emprego, eu falo num sentido amplo, todas as formas de você trabalhar para uma outra pessoa, todas as formas. Quando você está envolvido neste universo, os seus ganhos estão limitados de duas formas. Os seus ganhos estão limitados. Primeira forma, se você trabalha para alguém, e não há nada de errado nisso, todas as atividades são importantes e merecem respeito. Mas se você trabalha para alguém, você está sendo pago por seu tempo. Você está sendo pago por seu tempo. Você está num sistema de venda do seu tempo por dinheiro. E essa é a lei fundamental que está por trás de todas as formas em que você trabalha para uma outra pessoa. Você está sendo pago, em última análise, pelo seu tempo. O grande problema disso é que você tem o seu tempo limitado também. Eu tenho 24 horas por dia. E você? Você tem as mesmas 24 horas, todos nós. O universo nos deu a todos nós, de todas as nações, credos, raças e línguas, 24 horas. E se você está sendo pago por seu tempo, via de regra, a única forma de você ganhar mais é você trabalhar mais, investir mais o seu tempo no trabalho. E o grande problema é que você só tem 24 horas, com as quais você quer e deve estar perto da sua família, você deve se dedicar a dormir, a descansar e a outras áreas da vida, a área espiritual e outras mais. E isso faz com que você fique acorrentado nos seus ganhos, porque você está no sistema de venda do seu tempo por dinheiro. Por mais que você tenha plano de carreira, que você esteja no topo de um determinado plano de carreira, sempre você vai encontrar essa barreira do limite de tempo, porque você está sendo pago pelo seu tempo. Segunda forma de limitação, se você está envolvido no mundo do emprego no sentido amplo, trabalhando para alguém. A segunda forma é o quanto o seu empregador está disposto a te pagar. Você é uma pessoa especial nesse mundo, você é uma pessoa única, você tem capacidades e dons divinos dentro de você que você não imagina que você tem e que, se forem desenvolvidos, podem levar você a um infinito de possibilidades nesse mundo. Você pode realizar o que você quiser e você merece isso. Mas se você está trabalhando para uma outra pessoa, você vai receber aquilo que o seu empregador acha que deve te pagar. Aquilo que o seu empregador, patrão, acha que você merece. Via de regra, não é o que você vale, mas essa é a lei no contexto de trabalhar para uma outra pessoa. Você quer dobrar, triplicar, aumentar os seus ganhos em 10 vezes, você não consegue trabalhando para uma outra pessoa. E você pode testar a minha teoria. Você pode, na próxima oportunidade que você tiver, sentar com o seu chefe, com o seu empregador e perguntar o seguinte para ele: você poderia dobrar os meus ganhos a partir do mês que vem? O que você acha que ele vai responder para você? Você já sabe o que ele vai responder para você. O mais educado vai perguntar se você tem uma outra proposta para dobrar os seus ganhos. Ele vai perguntar isso e você vai responder que não, que você não tem, e então ele vai responder novamente o seguinte: então é exatamente isso que eu posso te pagar nesse momento. Em outras palavras, ele está querendo dizer de uma forma indireta que é isso que você vale no mercado hoje. É isso que eu posso te pagar, né? Então, se você está nesse cenário de trabalhar para uma outra pessoa, a sua renda está limitada de duas formas.
você está sendo pago pelo seu tempo e o seu tempo é limitado, e o quanto o seu empregador está disposto a te pagar nos mais diversos contextos, né, do trabalho para uma outra pessoa. Se você deseja aumentar dramaticamente os seus ganhos, a sua receita, não há nenhum outro caminho. Você precisa se envolver com algo sobre o qual eu vou falar agora. E se você acha que você não tem perfil, você precisa, no mínimo, ler um pouco a respeito antes de tomar qualquer conclusão. Você precisa se envolver no mundo do empreendedorismo. No mundo do empreendedorismo, que é a bola da vez, é o que mais se fala hoje. Nós vivemos no século XX, o século do emprego, do paradigma do emprego seguro, de se pensar que as grandes empresas, principalmente o Estado, iria cuidar de nós. E hoje, né, no cenário da nova economia, na era da informação, com os programas de aposentadoria cada vez mais entrando em colapso, como vocês estão vendo, nós estamos na era do empreendedorismo. Então vocês precisam se inteirar mais a respeito deste assunto, do empreendedorismo. E dentro dessa temática do empreendedorismo, vocês precisam estudar 4 questões específicas. Muitas pessoas que se envolvem com o empreendedorismo, elas passam a vida toda sem trabalhar essas 4 questões. E, na verdade, elas não foram empresárias, empreendedoras. Elas, na verdade, foram autônomas, profissionais autônomos, disfarçados de empreendedores, porque eles viveram a vida inteira acorrentados nos seus negócios, asfixiados por despesas fixas, escravos financeiros, achando que eram dono de um negócio e o negócio é que era dono deles, porque elas não conheciam estas 4 questões que eu vou passar para que vocês possam pesquisar a respeito disso. Anotem, pessoal. Dentro do universo do empreendedorismo, vocês precisam estudar os sistemas de negócios. Sistemas. Esta é a palavra, sistemas. O que é um sistema? Um sistema, o que um alicerce é para uma edificação, para uma casa, um sistema é para um negócio. Em palavras mais simples, você trabalha cada vez menos, tendo mais tempo, alcançando, atendendo um número cada vez maior de pessoas, mais dinheiro. Trabalhando cada vez menos e alcançando um número cada vez maior de pessoas. Tempo e dinheiro. Menos tempo, mais tempo livre e dinheiro. Liberdade econômica. Tempo e dinheiro, porque você tem um sistema. Um sistema é um processo repetitivo que produz lucro mesmo que você esteja ausente. E isso sempre existiu, mas poucas pessoas tiveram acesso a esse tipo de informação. Né? Fruto disso é o fato de que atualmente eu vi essa estatística há um mês atrás. Né? 8 pessoas no mundo, elas detêm uma renda maior do que a renda de metade da população mundial. Então, em média, cada pessoa dessas 8 pessoas ganham mais do que 400 milhões de pessoas. Né? Uma pessoa, por exemplo, está ganhando mais do que toda a América Latina. Por conta da carência dessas informações que eu estou passando, de sistemas de negócio, ao longo dos séculos, a renda foi distribuída no mundo de forma terrivelmente desigual. Os sistemas da velha economia estão colapsando, as pessoas estão depositando as suas fichas em sistemas da velha economia, como o emprego, e isso não está funcionando. Né? E as pessoas que têm essas informações, por exemplo, entender o que é um sistema de negócio, elas estão cada vez mais ricas e as outras cada vez mais pobres, e a classe média vem desaparecendo. Porque todas essas 8 pessoas, elas são donas de sistemas de negócio. Você precisa também, além de sistemas de negócio, aprender e ler a respeito de alavancagem. Alavancagem, duplicação
e renda passiva. Você precisa saber o que é isso. Sistemas de negócios, alavancagem, duplicação e renda passiva. Sem esses 4 componentes, você não é um empresário. Você é um autônomo, mesmo que você tenha um estabelecimento, ok? E vocês podem pesquisar a respeito disso. E tem um livro, um best-seller internacional. Esse livro não está disponível nas livrarias aqui pelo Brasil. Ele foi escrito por um empresário multimilionário nos Estados Unidos. E eu tenho esse livro traduzido para o português, que eu adquiri porque eu estive num curso com o autor do livro em São Paulo, há um tempo atrás. E eu tenho a versão digital desse livro. Eu vou deixar o meu WhatsApp na descrição desse vídeo. E se você quiser esse livro, entre em contato comigo, me chame no WhatsApp. Eu vou pegar o seu e-mail, eu vou enviar para você esse livro gratuitamente, para que você estude estes 4 itens que eu mencionei para vocês e muito mais dentro desse livro. É impactante, impactou minha vida e pode impactar a sua vida. Conhecer mais a respeito disso e de leis universais da riqueza, para que você possa revolucionar a sua vida. Então, o primeiro pressuposto é entrada de recursos ilimitada e você precisa para isso se envolver com empreendedorismo e estudar estes 4 itens que vocês podem buscar ou vocês podem ler no livro que eu posso enviar para vocês, ok? Segundo pressuposto, você precisa de tempo e de estudo. Você precisa dedicar tempo. Investir uma parte do seu tempo para que você possa ter essas informações e mudar a sua vida. A maioria das pessoas, né, elas não têm tempo. Elas não têm tempo para o sucesso. Elas não têm tempo para realizar os seus sonhos. Simplesmente não tem. Elas estão ocupadas demais trabalhando. Elas estão muito assoberbadas trabalhando para cobrir os seus compromissos mensais, para pagar as suas contas. Essa é a grande verdade e a triste verdade. Você precisa ter tempo para o êxito, para realizar os seus sonhos. Você não precisa deixar as suas atividades atuais. Você pode iniciar um processo de tempo parcial, onde você vai iniciar um processo de mudança. Não é? Se você trabalha em média 40 horas por semana para não realizar os grandes sonhos que você tem, você já está investindo 40 horas por semana para cobrir os seus compromissos mensais. Por que não separar mais 10 horas dessa semana para iniciar um plano de ação para realizar os seus sonhos? Por que não? Então, dedique parte do seu tempo para que você possa se dedicar a um processo de mudança do seu ponto A, que é o ponto em que você se encontra agora, para um ponto B, que é o ponto que você sonha para a sua vida. A sua vida, o seu tempo com a sua família, a sua vida espiritual, as suas conquistas materiais e principalmente, acima de tudo isso, a pessoa que você vai se tornar para ter conquistado tudo isso. O mais importante de tudo é a pessoa que você vai se tornar, o exemplo que você vai ser para sua família e para os seus filhos e para os seus netos. Dedique tempo e estudo. Estudo, você precisa absorver as informações para que você possa ter acesso a tudo isso. Há alguns anos atrás, foi feita uma pesquisa em Harvard, nos Estados Unidos, que se dedicou a estudar o seguinte: por que algumas pessoas triunfam e outras pessoas fracassam? Essa pesquisa foi feita em Harvard e posteriormente ela foi confirmada por outras pesquisas que foram feitas. E ela chegou à seguinte conclusão, que 83% da população geral no mundo, ela está destinada ao fracasso. 83%. E 17%, o restante dessa população, é a turma que realmente
têm alcançado êxito em suas vidas pessoais. Uma vida com mais saúde, uma vida mais plena, uma vida mais tranquila com as suas famílias e, obviamente, uma vida com mais prosperidade econômica também. Não é? Tudo isso se deságua nos outros campos da vida e tornando essas pessoas bem-sucedidas, felizes e pessoas que realizam seus sonhos, seus objetivos. Estes 83% das pessoas que não realizam seus objetivos, que acabam fracassando, elas não têm, ao longo de suas vidas, elas não conseguem conquistar as 3 características necessárias para o sucesso. E a turma dos 17%, elas têm estas 3 características como um denominador comum da personalidade delas. E eu vou falar a respeito destas características que não dá para eu explicar nesse vídeo e vai ficar para um futuro vídeo. A turma dos 17%, elas têm como primeira característica a inteligência emocional. A inteligência emocional. Imaginem vocês uma pessoa, uma personalidade, uma pessoa de sucesso que vocês conhecem, talvez nem pessoalmente, vocês podem conhecer pela televisão ou seja lá como for, ou pessoalmente, alguém que vocês veem que tem sucesso e que vocês admiram essa pessoa. Pense em uma característica dessa pessoa no seu íntimo. Pense nessa característica. Essa característica, né, que você está pensando, talvez você esteja pensando capacidade de trabalho, carisma, eloquência, ela fala muito bem, várias características. Provavelmente o que você pensou é uma das dimensões da inteligência emocional, fruto de inteligência emocional e não de quociente intelectual, né, de quociente emocional. E ao todo, eu estudei isso com um psicólogo e através de uns livros, um livro que eu vou compartilhar no próximo vídeo, são 144 comportamentos da inteligência emocional que se resumem em 8 comportamentos que não dá para eu compartilhar agora com vocês. Isso é transformacional na vida de qualquer ser humano, conhecer estas 8 características e entender melhor a respeito disso. Inteligência emocional. Segunda característica da turma dos 17%. Elas têm inteligência cognitiva. Inteligência cognitiva, né? E isso é uma característica delas. E elas têm também, terceira característica, inteligência linguística. Inteligência emocional, inteligência cognitiva e inteligência linguística. Isso é extremamente interessante e é o responsável pelo diferencial nas pessoas e que formam essa turma dos 17%. Em resumo, 2 pressupostos. Primeiro, entrada de recursos ilimitada, onde está escrito que você tem que ter um teto de ganho. Você precisa melhorar os seus ganhos. Para melhorar os seus ganhos de forma ilimitada, você precisa se envolver com o mundo do empreendedorismo e, mais precisamente, estudar mais a respeito de sistemas de negócios, de alavancagem, de duplicação e rendimentos passivos. E eu tenho um livro para poder compartilhar com você. Segundo ponto, você precisa de tempo e de estudo. Dedicar tempo e estudar essas informações. Isso já é um grande diferencial e vai te colocar na frente de muita gente para que você possa realizar os seus objetivos, caso você queira. Você quer resultados diferentes? Se você quer resultados diferentes, você precisa pensar diferente e trabalhar em você de forma diferente. Dê o seu feedback. Caso você tenha gostado dessas informações, dê o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva aí no meu canal, a gente vai fazendo um bate-bola e num futuro breve nós nos veremos no topo. Um grande abraço, que Deus abençoe você
e até um próximo vídeo.